segunda-feira, dia do quadro Educação para o Trânsito, com Fábio Campos, que está com a gente. Oi, Fábio, bom dia. Bom dia, Jorge, tudo bem? Tudo a todos certinho. Os amigos da Rádio Itaberá, tudo certo. Esse final de semana tivemos um acidente de trânsito, chamou muita atenção na General Osório, foi o choque de duas motos, né? Que não é muito comum, né, Fábio, acidentes assim. Não é comum e é tão perigoso quanto, né, Jorge? Infelizmente acontece, né? E dois veículos estreitos, se para analisar o espaço que tem a via e que essas motocicletas consigam uma colidir com a outra, né? Temos que pensar aí realmente essa conduta, se realmente essa conduta está correta, será que esses pilotos, né, estão realmente atentos ou, além disso, né, será que realmente o estado emocional, psicológico deles estão em condições, né, de pilotar, né, porque é importante a gente frisar isso, porque todo condutor, ao colocar um veículo em circulação, é aquela regra básica, né, deve estar preparado, né, deve estar atento, o veículo em condições, é aquela regra básica de toda vez que você vai colocar em circulação o seu veículo, né, esteja preparado para conduzir, porque infelizmente se não tiver, pode sim acontecer, infelizmente, como aconteceu esse caso aí, das duas motocicletas colidir. Acontece muito esse tipo de acidente, Fábio? Jorge, eu não vou dizer em números quantos, mas é comum, tá? É comum acontecer, como nós podemos verificar, inclusive, quando ocorre locais que tem lombada eletrônica. Já tivemos casos em Blumenau, e não só aqui, né, de as motocicletas que elas querem cortar, vamos dizer assim, o caminho, quer não ser fiscalizado pelo equipamento, ela transita na contramão. E já aconteceu, inclusive, aqui na região nossa aqui de Pomerode, das motocicletas também fazerem isso, só que uma foi para a contramão, a outra não foi, a outra permaneceu na sua via e teve o choque lá na contramão, para poder desviar da fiscalização. Então acontece, o que é comum acontecer, que isso é muito visível, Jorge, é entre carro e moto essas colisões laterais. Isso acontece com frequência. E com motocicletas, realmente, quando há um número muito alto, né, de imprudência, né, um excesso de confiança, isso acaba acarretando aí, infelizmente, nessa tragédia. E acontece, infelizmente acontece. É verdade. Agora, na General Osório aí sempre vem aquela questão da faixa reversiva, né? Como usar corretamente, a atenção que tem que ter redobrada, a sinalização é correta. O que a gente tem que ter de mais atenção nesse sistema de faixa reversiva? É a única aqui em Blumenau, né? O único trecho que tem faixa reversiva é da General Osório. E ainda geram muitos questionamentos com essa situação. Jorge, a faixa reversível, eu tenho particularmente comigo a minha opinião, né? Eu sempre tenho um pezinho atrás, porque ela vem com uma ideia muito nova para o modelo que temos hoje de via de circulação. Ela é eficiente, ela é efetiva mesmo? Sim, mas eu preciso trabalhar uma campanha intensa para que as pessoas entendam a necessidade dela e a importância dela e o perigo de você não respeitar ela, porque o excesso de informação, o excesso de placas, o excesso de faixas pintadas, muita informação também confunde a gente também. Imagina um motociclista que anda numa velocidade X, o profissional, enfim. Mas eu acredito que a General Osório ela precisaria de ser intensificado uma campanha, ou acrescentar, Jorge, alguns elementos de segurança, como, por exemplo, na hora que tiver realmente ali a questão do semáforo, né, permitindo ou não o transitar nela, eu acho que esse transitar no meio dela, né, por exemplo, fosse, se eu tivesse o poder de alterar isso, o que eu faria hoje, né? A Rua General Osório tem dois momentos de muito fluxo, que é de manhã e é final do dia, né? Então eu só liberaria a faixa central nesses dois horários, tá? Os demais horários eu deixaria fechado, porque flui durante o dia. E no horário de pico,
deixaria certo, como era antigamente, você lembra, quando era feito manual, né, pelos guardas de trânsito. Então eles iam de manhã, colocavam os cones e raramente você via acidentes. E à tarde não precisaria. Então ele só fazia a reversível, a faixa reversível, no horário de pico. Então eu não faria a reversão, né, durante o horário que não tenha muito movimento. Deixaria cada um na sua faixa de circulação à direita, tá? E deixaria sempre fechado o semáforo no meio. Eu pensaria dessa forma até para ver o que pode ser feito, porque é uma via que não tem ciclofaixa, não tem ciclovia, as calçadas têm, mas são estreitas. Então talvez eu faria algo nesse sentido para fazer um teste para trazer mais segurança, porque eu acho, como está hoje, de estar autorizando, depende do horário, pode subir, pode descer, né, pode ir para o centro, pode ir para o bairro. Eu acho que se tivesse só horário específico, ó, de manhã 2 sobe, de tarde 2 desce, eu entenderia que talvez a informação ficaria mais clara, ela poderia sim dar mais resultado, mais resposta à segurança, do meu ponto de vista. Mas é eficiente esse sistema? Quando ele é bem aplicado, por exemplo, se você for ver lá o exemplo que tem lá na capital, né, lá no Campeche, aquela região, tá? E em alguns lugares, por exemplo, no estado de São Paulo, é muito comum que acontece, mas são horários específicos. Ele não é 24 horas esse modelo, entendeu, João? Eu acho que tinha que ser pontual, aí seria mais eficiente, seria mais seguro. Porque o que acontece? Alguns condutores que transitam ali não são moradores daqui, não moram por aqui. E às vezes fico confuso, tá? Eu vou andar pela faixa esquerda, pela faixa direita. Claro que, na dúvida, ande à direita, né? Sempre, essa é a nossa regra. Mas eu penso que ela é eficiente, mas para ser eficiente, ela tem que ser aplicada, né, com esses cuidados, tá? Vamos colocar somente no horário de pico, fora isso não pode, aos poucos. Então, eu acho que a forma como foi implantado, eu acho que já teve um número grande de acidente, tá, de sinistro, que já poderia ter evitado, se tivesse feito com uma melhor programação, outra visão, um pouco mais prudente, né, tem que segurar um pouco mais. Eu sei que tem que fluir, mas tem que fluir com segurança. Então, se eu não tenho essa percepção, eu posso tornar ela uma via mais perigosa do que ela já era. Então, eu penso que poderia mudar um pouquinho essa forma de liberar a circulação da General Osório. Tá certo. Olha, a gente teve aí algumas semanas de chuva, alagamentos, rodovias interditadas. Fala-se muito que esse período de chuva ainda não terminou. Podemos ainda ter problemas com alagamentos até o final de novembro, né? Devido a esse efeito do El Niño, que traz muita chuva aqui para a nossa região. Já tem até previsão de chuva de novo nessa semana, principalmente a partir de sexta-feira, uma chuva um pouco mais forte e um pouco mais frequente, que pode trazer alagamentos pontuais. Aí muita gente se arrisca nesses alagamentos. Infelizmente, tivemos mortes aqui em Santa Catarina de pessoas que se arriscaram trafegar em locais alagados. E olha, de carro, de bicicleta. Quais são os perigos, hein, Fábio, que a gente tem que buscar essa conscientização para a nossa audiência? Jorge, 2 pontos importantes, né? Dirigir sobre chuva, né? Sempre baixar a velocidade, a atenção redobrada, essa é uma situação. O segundo ponto é quando realmente você se depara com uma quantidade de chuva que vai gerar alagamentos, ruas, né, completamente embaixo de água, e você não consegue saber, né, a quantidade de água que tem ali naquela via. E transitar em ruas alagadas, com excesso de água, normalmente essa água ela é barrenta, então ela não te passa segurança alguma, porque por mais que você conheça a sua rua, mas quando a água chegou naquela 1 metro, 30 centímetros a mais, você já deixa de enxergar corretamente o piso, né? Tu não sabe o que aconteceu, se houve um buraco, se a tampa do bueiro continua lá ainda, e tudo isso gera um grande perigo para que o carro caia dentro, a moto, ou você como pedestre também, transitando naquela água, possa cair naquele buraco. Então, realmente, a gente sempre orienta, né, que rua alagada não pode transitar, a não ser
o órgão específico, né, que conhece bem, que sabe o que está fazendo, né, que esse veículo ele é preparado para estar ali, ele consegue passar se caso tenha um buraco. Tá? Não é o que acontece com o nosso veículo, nosso automóvel. Né? É totalmente voltado nosso veículo, tanto é que a gente orienta, né, que quando chove, você deve, né, diminuir a velocidade, ficar de olho nas condições adversas, e se o nosso veículo fosse preparado, né, feito para circular dessa forma, ele não seria um automóvel, seria um anfíbio, né? E não é o caso. E as consequências, Jorge, infelizmente, é isso que você falou. Tivemos mortes de pessoas que tentaram, né, passar por ruas alagadas, por pontes, e a água levou o veículo, e não tem muito o que fazer nesses momentos, né, de chuvas, de enxurradas, né, água entrando dentro do carro, a tendência é puxar para baixo, a força é muito grande quando ela vai entrando dentro do carro, você não consegue sair para fora do veículo, tudo isso influencia aí a tragédia. Então é importante, né, que as pessoas tenham essa noção. Está chovendo, vou baixar a velocidade. A rua alagou, a rua está com excesso de água, não vou transitar por ali. E assim por diante, né? E precisamos ter essa noção, porque o maior prejudicado é o usuário, é o condutor. E às vezes, Jorge, você está indo para a sua casa, saindo do serviço, ou vice-versa, e você acaba talvez não chegando mais, né, por não respeitar a regra de segurança viária. Então, rua alagada, não transite, desvie, tá? Fica no outro local, espera baixar a água, porque arriscar é muito perigoso, para não ocorrer aí de perder a sua vida. Tá certo. Fábio Campos, obrigado pela participação hoje aqui. Quadro Educação para o Trânsito, falar para informar, falar para educar é muito importante. Um abraço, Fábio, uma ótima segunda-feira para você aí, maravilhosa semana. Grato, Jorge, e a todos os ouvintes também, um abraço, fique com Deus aí, até a próxima. Tchau, tchau. Fábio Campos participando conosco hoje aqui no nosso quadro Educação para o Trânsito.